Progresso Financeiro Podcast. Muito bem, olá Júlia. Boa tarde, Irineu, como é que você tá? Muito bem, Júlia, como vai aí na Espanha? Muito bem, só morrendo de calor aqui. Mas enfim, parte do verão. Mas é verdade, né? O verão está chegando. O verão já chegou, né? Já chegou forte aqui, viu? Muito bem. Hoje vamos falar sobre o que nós conversamos no nosso último podcast, que é como quebrar os muros que nos impedem de progredir em nossas vidas, em todos os âmbitos das nossas vidas. Uhum. O que você quebrou literalmente, né? Quebrei literalmente o muro, exatamente. E, na verdade, na psicologia, há muitas formas onde as pessoas conseguem superar traumas ou romper barreiras. Entendi. Né? E eu assisti vídeos e eu já ouvi de psicólogos mesmo dizer que, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, você tem algo que você lembra do passado, mas que te traz um sentimento de desconforto. Uhum. E toda vez que você lembra daquilo, aquilo suga um pouco da sua energia. Claro. Como você superar isso? Boa pergunta. Você pode superar isso fazendo isso. Você pode pegar isso, escrever algo e quebrar isso, ou amassar, jogar, né, para você, como se fosse algo sem muita importância, sabe? Sim. Que vai trazer você a sensação de se livrar daquilo, sabe? Sim, bem interessante. É como uma maneira de que você fosse, enganar, entre aspas, o seu cérebro, né? Porque na verdade o nosso cérebro, o nosso subconsciente, ele grava tudo. Então se você falar assim, eu vou esquecer isso que aconteceu, alguma coisa chata, o seu subconsciente fala, não tem como não, tá gravado aqui, como é que eu vou sair esquecendo? Não tem como apagar isso. Mas tem como você fazer aquela situação se tornar menos tensa, se tornar uma coisa até positiva ao invés de negativa. Olhar o lado positivo, né, das coisas. Exatamente, olhar o lado positivo. E isso tem tudo a ver com o nosso progresso na vida, inclusive o progresso financeiro. Por exemplo, se uma conta chega para você e você se sente muito mal por pagar aquela conta, você pode mudar isso sentindo-se muito bem. Falar, nossa, né, eu tô podendo, né, tá vindo muitas contas para mim, quer dizer, ou seja, eu tô aproveitando muitas coisas, tenho acesso ao crédito, esse tipo de coisa. Então você consegue ter uma visão melhor sobre as coisas e é muito importante você ter o sentimento bom sobre algo, em tudo, né? Tudo que você fizer, você ter um sentimento bom. E isso acontece quando a gente se livra das coisas que nos prendem. Com certeza. É aquilo que você falou, né? Eu acho que é muito importante na vida que nós possamos sempre procurar o lado positivo e, como você disse, né, nos desprender das coisas negativas, porque no fim somos nós quem controlamos nossos pensamentos. Então temos que encontrar essas técnicas, né, das que você está falando, por exemplo, para fazer com que bloquear nesses pensamentos ou converter esses pensamentos em coisas positivas. Exatamente. Outra coisa, você viu as palavras que eu escrevi no muro? Tanto nas palavras negativas como nas palavras positivas. E muitas palavras muito interessantes. Nas palavras negativas nós temos como, por exemplo, culpa, negligência, dúvida, procrastinação, distração. São coisas que nos impedem de muitas vezes de alcançar o que queremos alcançar. Claro. Mas, por exemplo, se a pessoa tem lá culpa, palavra culpa, qual que é o oposto da palavra culpa? Então isso você vai ter que me contar, porque eu vou te falar que eu sou muito ruim com essas coisas. Então, a palavra culpa significa que você está sendo culpado de alguma coisa. Certo. Ou você mesmo ou de alguém. Então você muda isso pela palavra perdão. Entendi. Porque, por exemplo, se alguma coisa muito ruim aconteceu com você, num certo momento, você pode perdoar a situação. Você nunca vai esquecer, mas você pode perdoar aquilo. Por exemplo, se alguém te xingou, se alguém falou algo com você, ou se alguém falou alguma coisa que você não queria ouvir, ou se até mesmo você, claro, né, se culpa por alguma coisa, você próprio se perdoa, pode se perdoar. Né? Então, isso é uma forma de você se livrar daquilo. Né? É verdade. Eu notei que você colocou muitas palavras positivas e negativas e todas têm o... Como é que chama? O antônimo, né? O oposto. O oposto, exatamente. Então, nas palavras negativas, você tem de um lado, e daí tem o oposto delas sendo positivo do outro lado. Eu achei isso muito interessante. Da onde que veio essa ideia? Então, a ideia veio de um vídeo que eu mesmo fiz
que fala sobre mude seu vocabulário e mude a sua vida, né? Ou seja, quando a gente muda o nosso vocabulário, muitas vezes a gente começa a pensar mais positivamente. Por exemplo, nós pensamos na palavra procrastinação, que é o quê? Deixar uma coisa para depois. Depois. O oposto disso seria o quê? Seria antecipação. Uhum. Ou seja, você vai antecipar o evento. Então, se você tem uma prova para fazer até um certo tempo, você não vai deixar isso quando Com chegar certeza. no último dia para você estudar até 3 horas da manhã. Você vai antecipar isso, né? Então, é assim que você consegue se desenvolver, progredir. Outra palavra, a palavra obstáculo. Obstáculo. Empecilho, né? Algo que não nos deixa progredir. E o oposto disso é a abertura ou facilidade. Por exemplo, qual que é a abertura? Aqui o empecilho, aqui o obstáculo era um muro. Uhum. Eu tive que fazer uma abertura no muro. Claro, você literalmente fez uma abertura no muro, né? Exatamente. Então eu tive que arrumar um jeito, uma facilidade de passar. Então, neste caso, é o que representa essa quebra de muro do vídeo que eu fiz. Uhum. Entendi. Então, claro, pelo que você está falando, né, às vezes, então, um dos muros invisíveis que nós construímos, né, talvez podemos falar, um dos tijolos desse muro é o vocabulário que nós usamos, certo? Exatamente. Interessante. As palavras que nós falamos carregam um peso muito importante no que vamos fazer nas nossas vidas. Se você fala para você mesma, eu consigo, eu vou, eu faço, eu tenho foco, eu sou determinado, eu antecipo, tenho metas definidas, eu tenho fé que isso vai acontecer, eu tenho certeza, eu vou dar atenção, vou trabalhar arduamente. Você muda completamente tudo na sua vida. É verdade. Eu acho que é impressionante, né? Porque, bom, como você está falando, né? Uma das maneiras, então, né, de você derrubar parte desse muro é mudando seu vocabulário. E eu acho que até além de derrubar um muro, você se torna uma pessoa mais feliz, né? Porque eu já vi na minha vida que as pessoas que são felizes são pessoas positivas, né? Pessoas que sempre olham o lado bom das coisas. As que estão sempre reclamando ou olhando o lado negativo costumam ser sempre mais ranzinzas, né? Mais tristes, mais difíceis, por assim dizer. Na verdade, assim, existe a parte... Ser positivo é muito importante. Ser positivo é extremamente importante para a gente alcançar tudo que a gente quer alcançar nas nossas vidas. E muitas vezes a negatividade vem por a gente, como se fosse uma desculpa, sabe? E eu acho que é muito mais fácil ser negativo do que ser positivo. Porque a gente vive num mundo que há muitos acontecimentos negativos do que positivos. Então, você vê mais pessoas negativas do que positivas no sentido de os acontecimentos que tal. Se você ligar a televisão, por exemplo, você vai ver as notícias, tudo é negativo, né? Parece que negativo atrai uma atenção das pessoas. Porém, se você quer mudar as coisas, se você quer que as coisas aconteçam, você tem que ser positivo. Tem que ter essa esperança, tem que ter essa determinação, essa convicção, na verdade, crer que você vai alcançar algo mesmo antes de ter alcançado aquele algo. É verdade. É o poder que temos na mente, né? Eu acho que destruir, né, esse muro, o primeiro passo é começar a mudar, né, nosso vocabulário, a maneira de ver as coisas, e eu acho que isso é muito verdade. Inclusive a pessoa pode fazer um muro para ele também, né? Ele pode fazer um muro para ele do que ele quer quebrar, se ele quer quebrar, romper, sei lá, o medo. Sim, o medo é um dos pontos aqui, porque o medo, na verdade, é uma das coisas que mais nos impedem de fazer as coisas, é o medo. Porque a gente vai pensar, o medo de não dar certo, o medo de alguém rir de você, o medo da aprovação dos outros, o medo de... Então, quando a gente rompe o medo, muitas vezes a gente encontra, vamos dizer, a nossa felicidade. Mas o medo também é importante. Qual que é o lado positivo do medo? O medo nos ajuda a não arriscarmos, vamos dizer, a nossa vida, por exemplo, né? Porque se você tem medo de altura, você não vai ficar se arriscando. Não, é necessário. Sim. Vai colocando você em situações de risco. Essa parte do medo é uma boa parte, assim. Agora, quando você tem um medo de não fazer algo, então isso pode ser uma fobia, que pode ser também algo que você pode dominar, você pode controlar. Sim. É verdade. Acho que quando esses sentimentos negativos começam a afetar de alguma maneira, né, nosso progresso, aí sim que tem que
ligar a luz vermelha e falar, peraí, o que tá acontecendo? Né? E fazer uma reavaliação e ver como é que você vai mudar isso. Encontrar a maneira certa de fazer isso por meio de muitas técnicas, porque na verdade quando a gente nasce igual um papel. E Sim. Aí a nossa vida, a gente formula a nossa vida de acordo com os ambientes que a gente que se encontra. Então, a gente ouve um ambiente onde a gente está, as pessoas e tal, aquilo molda muitas vezes a nossa vida. Então, você tem que fazer uma reavaliação disso e começar a colocar coisas positivas, colocar coisas que vai te trazer essa tranquilidade, essa felicidade aí que é progredir. O interessante é porque a palavra mais importante para todos os seres viventes é o progresso. Tudo na Terra e no universo só tem um vocabulário que se encaixa a todos, que é progresso, o progresso eterno. Não é felicidade, inclusive tem até um episódio sobre isso. Não é a felicidade, ninguém está aqui para ser feliz simplesmente, mas para progredir. Então, a planta quer progredir. É verdade. O animal quer progredir, a bactéria quer progredir, o ser humano quer progredir, o universo quer progredir. Sim. Eu acho que, felicidade e esses outros sentimentos positivos vêm em consequência do progresso de uma pessoa, né? Exatamente. Pelo menos quando eu tô melhorando, quando eu tô, encontrando solução para meus problemas, eu me sinto mais feliz, mais satisfeita comigo mesma, mais esperançosa. Então, né, esses bons sentimentos vêm em consequência, né, desse progresso. Então, por isso é verdade, é algo essencial. Muito bem, então hoje nós conversamos sobre quebra dos muros que impede as pessoas de progredir financeiramente. Realmente é isso, vamos quebrar esse muro e nos concentrarmos em ser mais positivos e encontrar esse caminho para começar a progressar na vida, né, e ir devagarinho tirando esses tijolinhos que estão nos impedindo. É isso mesmo, Júlia, é exatamente isso. Muito obrigado, então, pela sua presença hoje e nos vemos aqui no nosso próximo episódio do Progresso Financeiro. Obrigada a você, Irineu. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.